Uma missão de destruição. O alvo. Um carregamento de drogas. Uma química que altera a mente, que tem uma misteriosa ligação com as origens da vida na Terra. Uma ligação que só pode ser revelada pela grande história. Pensamos na história como uma linha do tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a alguns milhares de anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo, nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária. O momento dos átomos agitam os movimentos dos homens, civilizações e galáxias. A história como a conhecemos está ficando maior. Essa é a primeira apreensão de drogas dos Estados Unidos, mas esses não são policiais. E essa droga não é ilegal. Chá. Chá, Companhia do Leste Indiano. Escondido na escuridão, um bando de rebeldes americanos despejam cerca de 50 toneladas de chá no porto de Boston. Um carregamento que vale na faixa de 3 milhões de dólares atualmente. A história tradicional nos conta que a festa do chá de Boston é um ato de resistência americana contra o imposto britânico. Mas a grande história revela que essa é uma ligação de uma cadeia de eventos globais, que se inicia com a química de uma única molécula, a cafeína. Uma droga que dá um estímulo ao nosso cérebro. Ela dá a você uma liberação de adrenalina, certo? É um tipo extraordinário de ímpeto e esse é um nome bem dado. Como as pessoas de toda parte estão viciadas nesse estímulo, elas estão dependentes do chá. Para revelar como esse vício é poderoso, a grande história se volta à geografia. Em 1700, o chá cresce somente em um lugar, na China. Os britânicos controlam uma vasta rede de comércio, criada para movimentar esse chá ao redor do mundo. É um empreendimento gigantesco. Só uma viagem de ida da Inglaterra à China e depois de volta à Inglaterra e até os Estados Unidos é uma viagem de 60 mil quilômetros. Pense nisso como algo parecido como uma viagem à Lua. Você precisa reunir forças significativas para realizá-la. E eles têm que trazer de volta algo em que as pessoas vão pagar caro. E por ser viciante, as pessoas sofrem se ficarem sem. Elas têm desejo de chá. Hoje foi muito bom, eu estou muito feliz. Nossa dependência das drogas como o tabaco e a cafeína no café e no chá lança uma era de comércio global sem precedentes. É uma forma moderna de satisfazer uma necessidade antiga. Desde a primeira vez que fermentamos frutas e cereais transformando-os em álcool primitivo, já tivemos um desejo por produtos químicos que alteram a mente. Nós ingerimos alimentos não só para nos dar energia, mas porque ocasionalmente alguns alimentos causam coisas estranhas ao nosso cérebro que a gente gosta. O chá não é a única fonte de cafeína na época colonial. Milhares de casas de café se espalham por toda a Europa e pela América, onde os homens vão em busca de algo que não conhecem ter em um bar ou em uma taverna. Você está no bar tomando um drink. Bom, nos seus efeitos a longo prazo, o álcool é um depressivo. Por outro lado, do que se trata a cafeína? Ela conduz você a uma maior atividade. De repente, os cafés tornam-se locais bons para as discussões políticas. Ao contrário do álcool, que tende a entorpecer os sentidos e ajudar a relaxar, nos cafés, as mentes das pessoas ficam afiadas, muito claras, e funcionam muito rapidamente, debatendo os problemas políticos bem reais daquela época.
Por que essa droga é tão diferente? A grande história faz uma ampliação da química microscópica da cafeína. Cada molécula é constituída por 4 elementos comuns: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A estrutura atômica da cafeína é muito semelhante à da adenosina, a química do cérebro que nos avisa quando estamos cansados. Conforme viramos xícara após xícara, a cafeína substitui a adenosina, bloqueando o espaço do nosso cérebro, onde a química do sono devia ficar. Não é a cafeína que de fato nos deixa acordados. Ela simplesmente evita que nossos cérebros nos digam que está na hora de dormir. Isso é demais, pois só quando eu comecei a me aprofundar que eu de fato aprendi sobre o efeito. Eu pensei que a cafeína fosse como uma anfetamina, que ela produzia e me causava um estímulo. Mas na verdade a cafeína impede que eu me acalme. Ao bloquear o sinal de sono, a cafeína engana os nossos cérebros. E isso faz com que o corpo libere o impulso extra de energia que precisamos para continuarmos acordados: adrenalina, açúcar e dopamina. A chave para os centros de recompensa do cérebro. Impulsionados pela cafeína em vez de desanimados pelo álcool, temos a energia para grandes pensamentos. As pessoas nos cafés foram estimuladas por esse produto e começaram a pensar sobre questões de justiça social. A grande história nos mostra que das ideias deles iniciaram as revoluções. Em Paris, no Café Procópio, a cafeteria onde os revolucionários franceses fizeram seus planos. E no Green Dragon, que um senador americano viria a chamar de o quartel-general da Revolução Americana, onde um grupo de rebeldes planeja a festa do chá de Boston. Então, a química da cafeína altera a química do nosso cérebro. Mas como pode uma planta mudar um ser humano? Se existe uma química que altere o funcionamento do cérebro, é quase certo afirmar que o cérebro já possui alguma química dentro de si que ele usa para algum tipo de finalidade similar. A grande história relaciona nossa dependência de cafeína com a origem da vida. Essa é a Terra, há 1,6 bilhões de anos. Uma época em que o planeta tinha um enorme oceano. Ele está cheio de vida, incluindo uma criatura unicelular que é o ancestral de todas as plantas e todos os animais, inclusive nós. Enquanto partilhamos mais de 90% do nosso DNA com os chimpanzés, partilhamos também metade do nosso DNA com café e chá. É por isso que as químicas nas plantas afetam os nossos cérebros. Porque se você retroceder o suficiente, nós somos parentes. Pela perspectiva, todos nós evoluímos das mesmas criaturas unicelulares que viviam no oceano, transformando-se em toda a vida ao nosso redor. Mas a ligação entre o homem e a cafeína não se relaciona somente às primeiras formas de vida pequenas. A grande história revela que tudo se conecta a algo ainda maior. Uma colisão cósmica que sacode a Terra no seu âmago. A grande história é uma nova maneira de ver o mundo. Ele revela uma conexão surpreendente entre os fundadores dos Estados Unidos e uma droga revolucionária. Uma ligação química que se reconecta ao ancestral comum de todos os animais e plantas.
Uma ligação que ainda vivenciamos todos os dias. Essa droga tem o poder de mudar o mundo. Mas por que ele evoluiu em alguns lugares e em outros não? A grande história conecta essa pequena molécula de cafeína a um enorme evento cósmico. Essa imensa bola de fogo é a Terra, há 4 bilhões e meio de anos. Enquanto o planeta ainda está se formando, ele colide com algo do tamanho de Marte. O impacto joga fora 81 quilhões de toneladas de detritos. Essa gravidade os puxa juntos para formarem a Lua. Sozinha, o movimento da Terra é caótico. E o clima é volátil. Mas a Lua traz a ordem. Sua força gravitacional diminui a rotação da Terra, o que acalma os ventos e o clima da Terra, criando um ambiente consistente onde a vida na superfície pode evoluir. O mesmo impacto que cria a Lua também empurra a Terra para os lados, dando ao nosso planeta uma inclinação permanente. Por causa da inclinação, lugares como a Europa e a América do Norte recebem quantidades variadas de luz, de calor, e têm estações que mudam ao longo do ano. Mas na faixa que se estende em torno do centro da Terra, uma quantidade constante de luz e de calor cria um ambiente singular. Bem-vindos aos trópicos. Um solo rico, com muita umidade e bastante sol durante o ano todo. As plantas prosperam, assim como os animais que comem as plantas. Se as plantas quiserem sobreviver, elas vão precisar contra-atacar. Sendo uma planta, ela fica parada, não pode correr e se esconder. Então são necessárias outras formas de se proteger. Os espinhos são uma, mas os venenos são outra. Há 49 milhões de anos, algumas plantas tropicais criam um novo veneno mortal. Ele protege as plantas de insetos nocivos e até de ervas daninhas e de plantas rivais. Ele é chamado cafeína. Mas o veneno de uma criatura é o prazer de outra. A mesma dose de cafeína que pode matar um inseto só nos dá um estímulo. No final, os humanos descobriram que essas coisas que são veneno para alguns predadores potenciais são, na verdade, boas para beber. Então, a cafeína é um inseticida natural que evoluiu no cinturão solar da Terra, que nasceu na colisão que criou a Lua. Mas como um veneno se tornou o seu estimulante diário? A grande história segue adiante. Para o século XVII, quando um florescente comércio de cafeína transporta chá e café por todo o planeta, indo aos impérios da Europa e às suas colônias no Novo Mundo. O comércio naquela época era lento, então não dava para carregar coisas perecíveis, não dava para transportar alface ou coisas assim que iam apodrecer. Já o café, que são esses grãos secos, é de fato muito bom para transportar e é algo que você pode levar em uma longa viagem. E depois as pessoas os trituravam, bebiam, ficavam empolgados, felizes e pagavam por isso. Então, as substâncias viciantes são itens de comércio muito bons, porque seus clientes não só gostam delas, precisam consumi-las. Não para ele Isso também, aqui tá uma por favor. delícia. Como quaisquer traficantes de drogas ambiciosos, os comerciantes europeus procuraram uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, cultivando seu próprio suprimento.
Os países que cultivam chá e café vendem folhas secas e grãos torrados. Mas para manter o controle sobre seu produto, eles não dizem de onde vem. As árvores vivas de chá e de café. As plantas são como segredos de Estado. Então, os comerciantes europeus se tornam traficantes de drogas. Eles roubam as árvores vivas de café e os grãos. Mas devido à Europa ficar no norte, é frio demais para que uma planta dos trópicos sobreviva. Os viciados em cafeína da Europa vão ter que inventar outro plano. A solução deles vai abalar o equilíbrio de poder em todo o mundo. A grande história usa a ciência para ver o mundo de uma nova maneira. Ele mostra como a cafeína dá aos nossos cérebros um ânimo, bloqueando as químicas que nos avisam que estamos cansados. Que nossa necessidade por esse ânimo transforma os europeus em traficantes de drogas. Mas seus esforços falharam, porque a inclinação da Terra impede que as plantas tropicais cresçam no frio. Como vimos, a cafeína tem uma influência poderosa. Então, se eles não podem trazer a planta para a Europa, eles vão levar a Europa para lugares onde a planta possa crescer. Então, a existência de substâncias viciantes e o fato delas só poderem crescer em determinados ambientes Pode levar. foram uma espécie de estímulo para o colonialismo e para as atividades predatórias mercantis? A resposta com certeza é sim. As potências europeias, em busca de uma dose de cafeína, reivindicam e colonizam partes tropicais do mundo, construindo fazendas para alimentar seu vício. Eles escravizaram povos nativos por todos os trópicos, para trabalhar nas vastas plantações onde as plantas produtoras de cafeína se espalharam como fogo. Então aqui está o ser humano, servindo quase como uma abelha polinizadora de plantas. Então o ser humano agora se torna um animal que vai espalhar o pé de café em lugares onde ele não era nativo. A perspectiva da grande história revela que algo tão simples como o café consegue desencadear uma transformação épica na história da humanidade. E que as colônias foram criadas por causa da cafeína. Com as plantações de cultivo de café se espalhando por todos os trópicos, os revolucionários americanos podem jogar seu chá no mar e largar o seu hábito de bebê-lo para sempre. Porque eles podem ter o mesmo estímulo pelo café cultivado perto de casa nas plantações do Caribe. Chá, Companhia do Leste Indiano. Os americanos rapidamente esnobam o chá. Mas do outro lado do Atlântico, esse símbolo inabalável da Grã-Bretanha dá início a mais uma revolução. A grande história revela como o nosso vício na cafeína transformou o mundo moderno. Estamos agora na Grã-Bretanha, em 1850, onde a população explodiu para 22 milhões contra somente 5 milhões um século e meio antes. E o segredo desse crescimento pode ser o chá. Os britânicos começaram a beber chá por volta de 1700. Em 1800, a Grã-Bretanha é a nação que mais bebe chá no mundo. É um hábito que salva vidas pelo modo que o chá é preparado. Você só pode infundir a substância se adicioná-la na água fervente. Claro que a água fervente mata muitos dos transmissores de doenças na água, senão mataria as pessoas. Após a Grã-Bretanha ter começado a beber chá, as mortes por doenças transmitidas pela água caíram 50%. Pelo fato da cafeína ser viciante, os britânicos ficaram bebendo muito chá. E isso quer dizer que eles estão bebendo muito mais água fervida. Então, eles vivem mais e têm mais filhos.
dando à Grã-Bretanha força humana o bastante para que alimente uma máquina de produção em massa, que lança a Idade Moderna. Uma idade onde as pessoas consomem 5,9 bilhões de xícaras de chá e 2,2 bilhões de xícaras de café todos os dias. Por que a cafeína foi tão bem sucedida como uma substância global que altera a mente? Ela fornece um tipo de combustível mais barato e rápido e que pode ajudá-lo a funcionar melhor em uma sociedade complexa. E tudo se conecta de novo. A Lua que retarda a velocidade do nosso planeta, dando a nós a molécula que acelera o nosso mundo. Mas a história da cafeína é só o começo. Existe um enigma muito maior escondido na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como a carne, o sol e a água são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo, do espaço. A grande história de todos nós.